É por isso, irmão, que nós nos reunimos para estudar a palavra de Deus. É por isso que amanhã é o dia do Senhor e a gente também se reúne para cultuá-lo, porque a gente sabe em quem a gente crê. E a gente está bem certo que Ele vai nos guardar até o dia final. Amém? Bom, vamos dar continuidade ao estudo. A gente sempre vai revisar desde o começo do que se trata o estudo, até para que a gente possa contextualizar com o que vai ser iniciado hoje, e até se de repente alguém chega pela primeira vez, fica mais fácil da pessoa entender do que estamos falando. Então, nós estamos estudando o livro Os 10 Mandamentos da Esquerda Cristã, da editora Trinitas. É um livro que vai falar sobre os 10 princípios do cristianismo progressista, né? Ou também da teologia liberal. E como que surgiu isso, né? Então, este teólogo, ele é o Philip Gulley. Ele escreveu esse livro que chama E se a Igreja fosse cristã? Redescobrindo os valores de Jesus. Neste livro, né, conforme a gente já falou, ele elencou lá 10 princípios da teologia liberal, que segundo ele são os 10 os 10 métodos ou as 10 características que devem ser revistas no cristianismo histórico. Então, tudo que foi ensinado até hoje sobre Bíblia, sobre cristianismo, é preciso ser revisto, e ele então aponta esses 10 princípios que seria para ele de suma importância serem revistos. E a gente tem visto que a cada estudo, a cada capítulo, na verdade, ele tem negado a inerrância das Escrituras e negado a fé verdadeira ensinada por Cristo e os apóstolos. Diante daquele livro, o Michael Kruger escreve então esse livro, Os 10 Mandamentos da Esquerda Cristã, para justamente contrapor cada um desses 10 princípios. Cada nome do capítulo deste livro dos 10 Mandamentos da Esquerda Cristã, na verdade, é o nome do capítulo do livro do teólogo liberal, que ele utiliza para contrapor os argumentos de maneira bíblica. E o que a gente já viu até agora, né? A gente fez a introdução sobre meias-verdades. Então, a gente viu que não existe esse termo de meias-verdades, né? Ou algo é verdadeiro ou algo é falso. Em suma, né, a meia-verdade nada mais é que uma mentira. No capítulo 1, a gente também falou que ele defende que Jesus Cristo ele é mais um modelo de vida do que um objeto de adoração. Então, não, na verdade, Jesus é apenas uma forma da gente imitar as suas ações, porque ele foi moralmente correto. E a gente viu que é algo contraditório, porque se Cristo, sendo um modelo a ser seguido, disse ser o próprio Deus e diz ser quem ele realmente é, e na verdade tudo aquilo era mentira, então que moralidade há nisso, né? Então, se Cristo mentiu sobre ele mesmo, então ele nem sequer seria um exemplo a ser seguido, né? Quando, na verdade, tudo que ele afirmou sobre ele mesmo era realmente verdadeiro. Então, Cristo é, sim, um modelo a ser seguido, mas ele é também Deus e um ser digno de todo louvor e adoração. No capítulo 2, a gente viu que afirmar o potencial das pessoas é mais importante do que lembrá-las da sua pecaminosidade. Então, o teólogo liberal Philip Gulley, ele pega a situação de que nós, como imagem e semelhança de Deus, fomos criados dessa forma. Então, na verdade, a gente deve apenas evidenciar isso e não se preocupar com pecados, porque não é tão importante, até porque todo mundo é pecador. E a gente viu que era apenas uma desculpa para que ele não pudesse apontar pecados e também não ter os seus próprios apontados. No capítulo 3, a gente viu que o ministério de reconciliação deve ser valorizado acima de julgamento. Então ele fala assim, para que a gente haja de maneira cristã e de maneira pacífica, nós não devemos, na verdade, condenar ninguém, nós não devemos simplesmente julgar as ações uns dos outros. E isso é uma grande mentira, porque se nós estamos dentro de uma comunidade cristã, uma comunidade que diz adorar a Deus, de servir a Deus, e a gente vê pessoas desonrando o nosso Deus e pecando de maneira deliberada e a gente nada faz, isso não é nenhum ato de amor, né? Então, assim, é necessário sim que haja esse julgamento bíblico, né, para que a pessoa seja chamada ao arrependimento. E a gente viu também nesse estudo que nós mesmos fomos reconciliados para com Deus mediante um julgamento realizado pela lei de Deus, que é santa e perfeita. Então, a lei de Deus, ela nos julga todo o nosso comportamento pecaminoso. Diante disso, a gente se vê perdido, necessitando de alguém que nos salve.
e aí é onde a gente corre para Cristo. Então, através de um julgamento verdadeiro e bíblico, nós realmente somos reconciliados. Uma verdadeira reconciliação acontece. No capítulo 4, a gente viu que o comportamento gracioso é mais importante do que crer na verdade. A gente viu nesse capítulo que nada mais importa que a gente faça o bem, que a gente ajude os outros, que de maneira visível as pessoas sejam ajudadas. E a gente viu que isso não tem nenhum fundamento se não é feito em fé, se não é feito para a glória de Deus. Se você simplesmente faz boas ações para se engrandecer ou para ser visto pelas pessoas, isso não tem valor algum. Capítulo 5, a gente viu que os questionamentos atraentes são mais valiosos do que respostas sólidas. Então, a gente viu a acusação que o Philip Gulley faz a algumas igrejas, de que as igrejas elas inibem os questionamentos que os membros fazem às autoridades da igreja. E, de fato, a gente viu que isso algumas vezes acontece, sim. Que existem igrejas que sequer deixam que as pessoas questionem algo. Existem igrejas que repreendem esses questionamentos. Existem igrejas, inclusive, que, ao responder esses questionamentos, respondem de maneira rasa. Então, a pessoa sai de lá com mais dúvida do que entrou. Mas isso não é algo generalizado. Então, ele fala sobre isso e depois a resposta que ele dá para isso é dizer assim, bom, como não é possível a gente conhecer verdades profundas, é melhor a gente falar que não sabe. Não, se alguém perguntar algo algo sobre uma verdade profunda, a gente fala, eu não sei. É a melhor maneira da gente responder. E por mais que pareça piedoso, ele simplesmente nega a verdade porque ele não quer responder através das escrituras. Ele quer responder dentro do seu raciocínio. E isso faz a teologia liberal. Tudo que ela não consegue explicar pela razão, ela nega. Então, por isso ela nega todos os milagres, é por isso que ela nega a ressurreição, é por isso que ela nega tudo que aconteceu de suprarracional nas Escrituras, algo que não pode ser explicado pela razão. Então, ela nega porque ela fala assim, bom, isso aí apenas era um mito, isso aí era apenas uma forma da gente compreender como de fato as coisas ocorrem, mas não ocorreram exatamente assim de maneira literal. E hoje a gente vai estudar o capítulo 6, que fala que encorajar a busca pessoal é mais importante do que a unidade de grupo. E o que a gente vai estudar? Nós vamos ver o cristianismo sufoca o pensamento livre, a jornada em busca de Deus. Nós também vamos ver a parte da busca pessoal versus a unidade de grupo. Vamos ver também um pouco sobre disciplina eclesiástica e realizar as considerações finais. Então, a primeira pergunta, o cristianismo ele sufoca o pensamento livre? É justamente isso que o Philip Gulley vai falar naquele livro que ele escreveu anteriormente. E ele fala assim, o cristianismo sufoca o pensamento livre. A igreja só está interessada em proteger sua própria autoridade. Os cristãos estão tão preocupados em proteger a igreja de divisões dissidentes que chegam a sufocar o pensamento livre e mesmo a expulsar aqueles que não se conformam ao seu sistema doutrinário. E a pergunta que eu faço para vocês é, existe alguma verdade na afirmação anterior? E aqui eu quero separar um tempo para que vocês falem um pouco. Eu vou voltar na afirmação dele. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de comentar algo sobre esse slide. A gente já está no 5º capítulo e assim não é tão interessante somente que eu perceba ou que eu estude para perceber essas meias verdades que existem no meio do contexto. Então, se alguém quiser comentar alguma coisa sobre a afirmação dele, quiser fazer algum comentário, pode falar. Na realidade, no primeiro ponto lá de cima, Uhum. o cristianismo sufoca o pensamento livre, a igreja só está interessada em proteger sua própria autoridade. Eu discordo, por quê? Não sufoca o pensamento, até mesmo porque, uma vez que Cristo agora passou a ser o Senhor na vida da pessoa, a palavra de Deus vai dizer que agora ela tem a mente de Cristo. Sim. Então a mente de Cristo se diverge totalmente do que ele está falando aí. Ou você aceita as coisas de Deus através da palavra, como ela é, ou então você não fica porque você não aceita isso, você não concorda, você já está divergindo o pensamento dele e já não bate com o pensamento da palavra de Deus, que é o pensamento de Cristo. Então, se ele está falando isso, que sufoca,
vejo dessa forma. Sim. Se sufoca porque a pessoa já não quer mesmo, qualquer coisa machuca, qualquer coisa magoa, qualquer coisa contraria a vontade dela, o pensamento dela, a forma como ela vê, ou seja, ela não troca por nada aquilo que ela pensa, que ela acha, por aquilo que a palavra de Deus ensina. Sim, alguém mais quer falar alguma coisa? Uhum. Eu acho que é algo que marca muito esses capítulos, é que fica bem claro que assim, e a gente vê isso na prática quando a gente conhece alguém liberal, né? Uhum. De modo geral, eles pegam erros e problemas reais. Sim. E eles falam que o cristianismo, na verdade, é o que comete esse erro. E, na verdade, não é. São erros que podem acontecer, mas o cristianismo, de fato, liberta a gente para pensar de fato, né? Agora a gente entende, tipo, como que a gente vai falar sobre o propósito do homem sem Deus? Agora a gente entende quem Deus é, a gente de fato pode falar, só que o que isso implica para a gente sobre como a gente lida com o questionamento, né? Porque se o cristianismo me liberta para pensar biblicamente, se alguém questiona aquilo, eu posso de fato explicar para a pessoa, eu posso argumentar, porque faz sentido, eu sei que é a verdade, né? Sim. E como muitas vezes, e acho que no período que a gente viu muito isso, né? A gente tem a tendência, e eu já me peguei com essa tendência, tipo, por essa questão polarizada, se a pessoa discorda, a gente automaticamente tem a sensação que ela está atacando a gente ou que ela quer defender. Se a pessoa concorda com uma ideia de um grupo específico, a gente acha que ela quer defender tudo aquilo. A gente tem a tendência de dar respostas batidas, escrachadas, não querer tipo, responder dúvidas, esclarecer. E acho que você perguntou se tem alguma verdade. Eu acho que não tem verdade do jeito que ele coloca, mas tem um aspecto que quando a gente age dessa forma, sem saber conversar repreender com mansidão os que se opõem em amor e bondade, a gente cria o vácuo onde os liberais falam mentiras que soam como verdade para quem ouve, né? Exatamente. O que o Humberto falou é exatamente isso. Ele pega situações reais, coisas que acontecem. Isso de fato acontece. Mas isso não é o cristianismo, né? Uma igreja que não age de acordo com o cristianismo realmente vai fazer isso. A gente conhece histórias de várias pessoas que saíram de suas igrejas porque não concordaram com a doutrina do pastor da igreja. E foram escorraçadas de lá, você está fora da minha cobertura espiritual, ou algo do tipo, olha, você agora está sob maldição, né? Então, essas coisas de fato acontecem. Só que o que ele faz, e geralmente a teologia liberal faz, é pegar exceções e transformar em regra. Então, como tem algumas igrejas que fazem isso, na verdade todo o cristianismo é assim. E não, o cristianismo de fato não é assim. Deus, quando Ele nos salva, Ele nos liberta do jugo de escravidão para que a gente pense livre, para que a gente tenha liberdade em Cristo. E Ele nos ensina como utilizar essa liberdade, de maneira que a gente não peque contra Ele. Então, o que Ele está tentando fazer aqui, na verdade, é apenas o princípio de um argumento para que depois Ele fala assim, as igrejas, elas sufocam o pensamento livre, porque, na verdade, não há como você saber responder sobre verdades profundas. No estudo passado mesmo, a gente viu naquele slide lá, que o Philip Gulley ele afirma isso. Ele fala assim, como alguém pode ter certeza de verdades tão profundas? Os cristãos progressistas defendem que a melhor forma de agir é dizer, não sei. Então, é isso que ele está querendo defender. O que ele está querendo defender não é assim, olha, o cristianismo ele sufoca o pensamento livre, porque, na verdade, as pessoas têm o direito de expressar a sua opinião, de expressar o que pensam, de agir de acordo com o que elas acreditam ser certo. E assim tem que ser feito porque não é possível conhecer verdades profundas. E a gente viu que, de fato, no estudo passado, é possível sim conhecer as verdades profundas através das Escrituras. É possível, através das Escrituras, que é uma fonte inesgotável de conhecimento, nós conhecemos essas verdades e podemos colocar, então, em prática essas verdades. No estudo passado, eu ia colocar um slide, e depois eu até recebi a imagem de uma irmã aqui da igreja, e eu decidi colocar nessa aqui. É uma charge sobre relativismo, então tem duas pessoas conversando, então um fala para o outro assim, você não pode sair por aí falando da Bíblia como se fosse a verdade absoluta. Não podemos ter certeza de nada. Não existe verdades absolutas. Tudo é relativo a Aristides. E aí o amigo dele responde, você tem certeza que não existe verdades absolutas? Ele, é claro. Então, assim, é totalmente contraditório. E eles, por mais que percebam alguma contradição, não tem problema nenhum. Não, é tudo relativo, não existe a verdade absoluta. A única verdade absoluta que existe é a deles. Então, assim,
Tudo é relativo, mas o que eu estou falando é absoluto e é verdade. Então, portanto, acredite em mim. É óbvio também que a gente não pode chegar aqui e falar assim, olha, a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento e tudo que a gente lê nela é totalmente compreensível, é totalmente fácil de lidar, é algo que você... Reproduzido, né? Por exemplo, a gente vê, por exemplo, principalmente em pentecostalismo, os caras pegando o Antigo Testamento e criando campanhas, etc., Sim. que se pudesse reproduzir esses fatos históricos que ocorreram. Exatamente. Então, até eu peguei uma parte aqui da nossa confissão de fé, lá no capítulo 1, no item 7, ele declara exatamente algo sobre as escrituras que eu achei bem pertinente. Na escritura, não são todas as coisas igualmente claras, nem igualmente evidente para todos. Mesmo assim, as coisas que precisam ser conhecidas, cridas e obedecidas para a salvação, estão claramente propostas e explicadas em uma passagem ou outra. E pelo devido uso de meios comuns, não apenas os eruditos, mas também os indoutos, podem obter uma compreensão suficiente de tais coisas. Então, o que a confissão está falando aqui? Olha, realmente existem coisas bem difíceis de lidar nas escrituras. Só que as escrituras, elas não foram entregues. Deus não escreveu a palavra de Deus apenas para as pessoas que fossem cultas, para as pessoas que fossem extremamente estudadas, que tivessem uma inteligência fora do normal. Não, ela foi dada, entregue aos simples. E essas pessoas, elas podem ser, sim, abençoadas. Nós temos que lembrar que os primeiros discípulos de Jesus eram pescadores, pessoas totalmente que não tinham uma cultura, que não tinham um pensamento crítico. A gente vê a forma como Deus vai se revelando ele de maneira gradual. E algumas passagens eu peguei justamente para corroborar com o que diz a confissão de fé. 2 Pedro 3, 15 e 16. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, como eu já falei, existem coisas nas escrituras que não são totalmente claras. Só que coisas que não são devidamente claras, nós devemos em oração buscar a resposta para isso. Procurar também irmãos que de repente já se aprofundaram mais nesses assuntos. O que a gente não deve fazer, é o que o próprio texto de 2 Pedro diz, é de maneira ignorante deturpar o significado. Então, se você de fato não sabe o significado real daquele texto, você não pode sair por aí falando aquilo que você acha que ele significa. Você deve separar um tempo para que você possa se aprofundar na palavra de Deus e então compreender. O que acontecia naquela época é justamente que as pessoas deturpavam as escrituras e os seus significados. E hoje a teologia liberal, ela pega esses textos que são muito difíceis de entender e elas falam assim, não, eu não sei. Olha, isso aí não dá para a gente perceber, isso aí a gente não consegue explicar, então o que a razão não explica, a gente fala que não sei. E eles, ou por preguiça, ou por pura maldade mesmo, eles não vão e se aprofundam no texto. E o que eles fazem? Eles rejeitam, então, aquela doutrina. Então, a teologia liberal vai para as escrituras e separa. Bom, isso eu creio, isso eu não creio. Isso eu creio, isso eu não creio. E quem acaba determinando o que é ou não a palavra de Deus é o próprio homem, e não a palavra de Deus revelada. Nos textos na lateral ali temos Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E o Salmo 119, 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Então, conforme a própria confissão ela afirma, a palavra de Deus ela não foi revelada somente às pessoas cultas, mas ela foi revelada para dar sabedoria aos simples. Inclusive, Deuteronômio 29, Uhum. 9, que é um texto que deve ser conhecido para a gente, que diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Ou seja, a Bíblia é a revelação de Deus aos homens, mas encobertas não pertence a eles. Não compete a gente querer saber de coisas que não nos competem, não temos a capacidade para chegar a querer descobrir essas coisas. Sim. Uma frase que eu gosto bastante, às vezes quando alguém fala assim, eu gostaria tanto de ouvir a voz de Deus, eu não ouço a voz de Deus, né? E eu sempre lembro da mesma frase, você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia em voz alta, e você vai ouvir a voz de Deus.
A palavra de Deus, ela foi revelada a nós. E nela contém tudo o que precisamos para a salvação e para a edificação nossa. E às vezes também a gente, Deus às vezes, nem todo mundo às vezes tem assim a intimidade, né? Às vezes a experiência que cada pessoa tem com o Senhor é diferente um do outro, né? Muitas vezes você tem uma experiência com Deus, assim, a minha mãe, eu gostava muito, a minha mãe era uma pessoa muito simples e às vezes ela falava, filho, nem tudo que você tem como experiência com Deus, você pode compartilhar. Às vezes você vai compartilhar alguma coisa muito pessoal, né? E às vezes Deus fala com você de uma maneira muito pessoal, às vezes, sabe? Então nem tudo, às vezes, a gente consegue compartilhar, né? E tudo tem tempo, tem uma maturidade, cada pessoa tem uma experiência com Deus diferente, né? Mas a palavra de Deus é sempre suficiente para que a gente entenda, né? Sim. E quando a gente não entende, tem que ter humildade para esperar, né? Às vezes a gente quer, né? Quer ficar arriscando e falando coisas, às vezes, sem, né? Sim. Sem, O que acontece muito Deus ele se revela de maneira geral a toda a humanidade, se revela de maneira especial e salvífica aos seus eleitos e se revela de maneira particular a cada um dos seus filhos. Então, o que acontece muitas vezes é que, às vezes, a experiência da pessoa vai servir para criar uma doutrina. Nós temos muitas denominações que são criadas em cima de experiências que as pessoas dizem ter tido com Deus. E quando, na verdade, a doutrina de uma igreja ela é realizada e ela é vivida e exercida de acordo com as Escrituras e não com a minha experiência. Eu não posso pegar algo que, de repente, possa ter ocorrido comigo e, de repente, falar assim, olha, Deus falou comigo dessa maneira e, a partir de agora, nós vamos seguir assim. Então, exatamente. E aí é o que Paulo vai falar, se eu mesmo, um anjo do céu, vier e entregar um evangelho diferente do que já foi dado, que seja anátema. Então, o grande problema das experiências são realmente isso. Então, realmente, Deus se revela de maneira diferente e particular para algumas pessoas, sim. A gente vai agora para o item 2, que é a jornada em busca de Deus. E o Philip Gulley ele faz a seguinte afirmação. Cristo era a favor da jornada pelo saber espiritual e não tinha nenhum problema com o pensamento independente e a ação individual. Eu estou colocando essas afirmações e parece algo meio solto, né? Então, assim, para a gente lembrar, primeiro ele falou que o cristianismo ele sufoca o pensamento livre. E agora ele está falando que todo o pensamento independente e ação individual não tem nenhum problema, né? Porque Cristo era a favor da jornada pelo saber espiritual. A gente vai ver onde todas essas afirmações dele vai chegar daqui a pouco. O que ele de fato está querendo falar no final das coisas como solução para tudo isso que ele diz ser problema. Quanto a isso, o Michael Kruger ele vai responder, já conhecendo como esse argumento vai chegar, qual o objetivo desse argumento, ele responde. O problema é que por trás dessa abordagem está um pressuposto gritante, embora oculto, do liberalismo teológico. Deus não se revelou com clareza e evidência. Deus nem mesmo revelou uma mensagem de salvação. O cristianismo não se trata da jornada sem fim da humanidade em direção a Deus. A religião cristã, pelo contrário, é a jornada consumada que Deus fez para chegar-se a nós, a fim de salvar-nos dos nossos pecados. Então, o Kruger, bem mais experiente já nesses argumentos, antes mesmo que ele conseguisse concluir alguma coisa, ele já enxerga qual é o objetivo. O objetivo é falar assim, Deus ele quer que você faça uma jornada espiritual pelo saber, pelo conhecimento, como se fosse possível e crível que o ser humano chegasse a Deus através dos seus próprios esforços. E a gente vai ver isso aqui nas Escrituras agora. Então, a jornada sem fim da humanidade. Salmos 14, 1, 3. Diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompe-se e pratica uma abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, se o cristianismo progressista, ou a teologia liberal, diz que o cristianismo, na verdade, é uma jornada do homem em busca de Deus, então essa jornada ela nunca vai ter fim. Porque as próprias Escrituras elas afirmam que o homem não busca Deus.
que o homem morto em delitos e pecados, ele nunca vai encontrar a Deus. Na verdade, é o contrário, é Deus que vem ao nosso encontro, que vem ao nosso favor, que entrega o seu Filho para morrer na cruz e perdoar nossos pecados. Conforme os textos que eu deixei ali, da jornada consumada de Deus. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 João 4:10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, o cristianismo é, de fato, Deus que entrega o seu Filho na cruz para morrer pelos nossos pecados. E é algo consumado, é algo que está certo. E uma vez perdoados os pecados, nós somos salvos para a glória dele. Então, a teologia liberal, ela tem um pensamento muito errado em definir o cristianismo como uma jornada pessoal do ser humano em busca de Deus. Essa jornada pessoal do ser humano em busca de Deus, ela não vai existir. O ser humano, em seus delitos e pecados, não vai encontrar Deus, até porque ele sequer vai procurar. E a gente vê o perigo disso quando doutrinas como essas começam a surgir. O homem, quando começa essa sua jornada sem fim em busca de Deus, morto em seus delitos e pecados, e à parte de qualquer obra de Cristo, várias doutrinas como a teologia liberal surgem. Então, o que é verdade? A verdade é aquilo que é explicado pela razão. O que não é explicado pela razão não é verdade. E por aí, várias outras doutrinas erradas e falsos evangelhos são difundidos o mundo afora. O apóstolo Paulo diz o seguinte, que o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. Por quê? Porque ela só se discerne, só dá esclarecimento, entendimento pelo Espírito de Deus. Uhum. Então, essa jornada aí que ele está falando da humanidade, em busca de Deus, para mim é em vão. Você não vai encontrar Deus nunca. Você vai encontrar a religião Deus, que está querendo. Mas Deus mesmo ele não vai encontrar. Porque ele não vai compreender o que Deus está revelando através da sua palavra. O que Deus, através da sua palavra, ele quer que aqueles que lhe obedecem, a forma como eles devem se comportar e andar, né? Então é assim, para mim é uma jornada que não vai chegar a lugar nenhum. Não, sim, é uma falácia. O que acontece nessas doutrinas é que, assim, muitas pessoas elas não têm a coragem de falar Deus não existe, mas então ela precisa inventar um Deus da qual ela possa acreditar e crer para que ela não seja ofendida. Então ela começa a inventar um Deus que não se importa com pecados, um Deus que ama a todos, um Deus que não está preocupado com o que você faz no seu âmbito particular, um Deus que não está preocupado com os seus pensamentos, porque isso sufoca, né? Essa é algo sufocante, e essa é o argumento deles, que isso sufoca a gente. Na verdade, nós somos livres, nós podemos agir de maneira livre, e é por isso que Deus nos encoraja nessa jornada, nessa busca pessoal. Mas ainda assim não é o argumento final dele, né? Ele continua ainda. Aqui, né, no livro, nesse capítulo, ele faz um contraponto de como se a busca pessoal de uma pessoa ela tivesse totalmente alienada ou longe da unidade de grupo. Bom, primeira coisa, a busca pessoal e a unidade de grupo, elas não são inimigas. Porque a própria igreja bíblica, ela encoraja a busca pessoal. Uma igreja bíblica, uma igreja que teme a Deus, não é formada por uma unidade como se todos nós fôssemos agir de uma única maneira para então alcançar o objetivo. Uma igreja bíblica é formada por vários indivíduos que de maneira particular amam a Deus, pessoas que no seu âmbito particular, quando estão sozinhos, quando somente Deus os vê, elas amam a Deus, elas obedecem ao Senhor, elas temem ao Senhor, então esses indivíduos dentro da igreja formam uma igreja bíblica. Então, nós somos uma igreja forte se no âmbito particular nós somos fortes. E aí as igrejas estimulam isso, que você de maneira particular busque a Deus, que de maneira particular você faça a leitura das Escrituras, que você ore ao Senhor, que você ensine os seus filhos no caminho que ele deve andar, que você pregue o Evangelho. E isso muitas vezes não é só feito de maneira na comunhão junto com a igreja, mas é encorajado para que você faça isso no seu trabalho, com seus vizinhos, na sua família. Então, de maneira particular, nós devemos sim ter essa busca pessoal, visando a unidade de grupo. A busca pessoal somente é inimiga da unidade de grupo se os objetivos são diferentes. Então, claro,
Se a minha busca pessoal vai divergir da unidade de todo um grupo, então ela realmente vai ser inimiga. A igreja não pode estar caminhando por uma direção enquanto eu sozinho quero fazer algo totalmente diferente, que seja antibíblico. Aí, claro que dessa forma, a busca pessoal vai ser totalmente inimiga dessa unidade de grupo. Mas qual é a unidade de grupo que nós buscamos? Nós, como igrejas de Cristo, nós buscamos a unidade de grupo que esteja alicerçado nas Escrituras. Aquilo que Cristo nos ensinou, aquilo que Deus nos revelou através da palavra de Deus. Então, é isso que nós buscamos. O fim principal do homem, como vai dizer até mesmo no Catecismo, é glorificar a Deus e gozar nele para sempre. Então, esse é o nosso objetivo. Nós devemos obedecer a Deus e nos alegrarmos nele para toda a eternidade. E se esse é o objetivo, essa é a unidade que nós buscamos. É isso que é estimulado na igreja. Nós somos estimulados como uma unidade, de maneira individual, e irmos para esse mesmo objetivo. Inclusive, Renato, acho que é um dos temas mais que eu estou refletindo e meditando sobre ele, acho que um dos mais profundos é esse tema aqui. Por quê? Eu costumo dizer o seguinte, que o melhor lugar para você ser crente é na igreja. Na igreja todo mundo é crente. E aí, cara, quando sai cada um lá para os seus trabalhos, suas faculdades, do seu lar, acaba ocorrendo o que você acabou de falar. Já existiu isso, quando os pais eram convertidos, e aí passavam a orar na hora com os filhos, na hora do almoço, a ensinar a palavra de Deus para essas crianças, a dar um bom exemplo de cristão. Então, assim, isso nos dias de hoje, isso já para mim não existe mais. Uhum. A igreja, todo mundo é crente, todo mundo é santo, chega lá e louva, aquela coisa toda. Saiu da igreja, é como dizem, vestiu a máscara de crente e vem para a igreja. Isso é a grande realidade nos dias de hoje. Uhum. Viu? E eu me coloco também no meio dessas pessoas, eu me coloco. Eu preciso mudar? Claro, eu preciso mudar, porque não é assim, a igreja, existe a igreja visível, mas a principal é a igreja invisível. Essa é a principal. É onde o nome do nosso Deus ele é glorificado. A igreja invisível. Onde os seus pensamentos, onde as suas atitudes, onde as obras que você faz para a glória de Deus, como diz a própria palavra, faça a tua esquerda que a direita não vê. Mas o nome de Deus está sendo glorificado. E eu creio dessa forma. Sim. E o ponto aqui é justamente isso. O Gunn, ele começa o argumento falando assim, que o cristianismo ele sufoca o pensamento livre e que a busca pessoal da pessoa ela é suprimida e ela é impedida pela igreja, mas é pelo contrário. Justamente a igreja ela estimula isso, que de maneira pessoal você busca a Deus, que de maneira individual você o faça. Só num caminho meio tipo com um sincretismo, né? Tipo assim, todos os caminhos levam a Deus. Exatamente. Né? Tipo, você tem o seu caminho, como você falou lá, que ele meio que fala que cada um tem sua busca individual de Deus, e só automaticamente abre caminho para que não tenha uma religião certa, uma doutrina certa. Sim. Que todas as doutrinas são certas, só que cada um individualmente tem o seu jeito de chegar a Deus. Exatamente. O caminho é inverso do nosso que a gente acredita de que é Deus que chega aos seus filhos e não ao contrário, né? Então automaticamente cada um tem o seu caminho de chegar a Deus. Exatamente, é exatamente nisso que vai cair também. Agora sim, por que vocês acham que a teologia liberal quer invalidar a unidade de grupo? Então, assim, tudo isso ele tem falado. O cristianismo ele sufoca o pensamento livre, a busca pessoal ela é impedida pela igreja, isso é um absurdo, as pessoas têm que ser livres para pensar e emitir suas opiniões. Na verdade, o que ele está querendo atacar aqui é justamente a disciplina eclesiástica. Então, à medida que você fala que cada um pode agir de acordo com a sua vontade, sem estar alicerçado a uma unidade de grupo, a uma autoridade que possa definir aquilo que é certo e que é errado, por que então vocês estão disciplinando de maneira eclesiástica as pessoas? Vocês expulsam as pessoas da igreja porque elas não concordam com a sua opinião? Isso é um absurdo. Você não pode fazer isso, é uma falta de amor, né? Então, o que ele de fato está atacando aqui é a ineficácia que a disciplina eclesiástica ela não é necessária na igreja, né? Que isso é feito apenas de maneira autoritária. Aconteceu com um rapaz lá naquele dia lá, um rapaz que estava ali perturbando o A gente vai chegar nisso aí também. Aqui, característica na disciplina eclesiástica. Primeiro, ela é realizada em obediência a Deus. Por que a gente disciplina de maneira eclesiástica? Se vocês não acreditarem em mim, vocês podem perguntar para o Elmer ou para o Guilherme depois se
o sonho deles é disciplinar alguém de maneira eclesiástica. Eu tenho... Porque não é algo que você faz assim de maneira tranquila. Né? Chegar ao ponto de você ter que exercer a disciplina eclesiástica, de você expulsar alguém da igreja, não é algo que a gente faz de maneira alegre ou que a gente se reúne como igreja esperando. Não vejo o momento que isso possa acontecer. Né? Então, não é dessa maneira, né? Às vezes a gente vê que existem sim igrejas que ficam procurando e caçando problemas na igreja para que possam colocar isso em prática. Mas uma igreja bíblica não faz isso dessa maneira. Para quem tem filho, sabe que o seu filho, quando peca, ele te desobedece. Eu disciplino a minha filha em obediência a Deus, mas eu não tenho alegria em fazer isso. Todas as vezes que eu tenho que disciplinar ela, eu tenho que me acalmar, eu tenho que transparecer que aquilo é a vontade de Deus, eu tenho que estar ali de maneira séria e explicar a ela que aquilo estou fazendo em amor a ela e porque Deus nos ordena, mas não é algo que a gente vai fazer de maneira alegre, porque é algo que é realizado por conta da consequência do pecado. É um ato também de amor. Provérbios 3, 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. 1 Coríntios 11, 32. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O objetivo da disciplina eclesiástica é justamente que as pessoas não sejam condenadas com o mundo, para que a pessoa volte ao arrependimento. E, às vezes a gente fala de disciplina eclesiástica, a gente só lembra da parte de exclusão do membro da igreja. Mas a disciplina eclesiástica, ela começa quando você, na comunhão, de maneira íntima com o irmão, você fala, irmão, o que você está fazendo não está muito correto. Você não acha que isso deveria mudar? Isso já é uma disciplina eclesiástica. Ao momento que você vai admoestar um irmão sobre algum pecado, ou algum irmão que esteja desanimado, que você vai animá-lo em relação às coisas de Deus, porque o irmão que está desanimado, o irmão que às vezes está passando por alguma dificuldade, e ele está caindo num abismo profundo de desânimo, quando você chega a esse irmão e anima ele com a palavra de Deus, você está disciplinando ele da mesma maneira. Ou vocês acham que falta de confiança em Deus não é pecado? É que a gente tende a falar assim, não, esse pecado é mais grave, esse pecado é menos grave. A gente fala de disciplina eclesiástica e, de repente, a gente já pensa no adultério. Né? Não, disciplina eclesiástica, não, traiu, aconteceu alguma coisa. Não, matou, fez alguma coisa muito grave. E a gente vê que pecados não tratados, às vezes que aos nossos olhos são menores, elas são, sim, passíveis de exclusão da membresia da igreja. A exclusão da membresia da igreja, ela ocorre em relação a pecados que não tiveram arrependimento, onde a pessoa, de maneira deliberada, afirmou com suas ações ou em palavras, não me arrependerei deste pecado. Eu não considero isso como pecado, por mais que isso seja aprovado com as Escrituras. Mas é um ato de amor quando você admoesta ou exorta um irmão, justamente porque a intenção e a finalidade disso é levá-lo ao arrependimento, para que ele volte aos caminhos do Senhor e possa glorificar a Deus. É realizada aos membros do corpo de Cristo. E até pegando um gancho do que você falou, daquele dia que aquele rapaz ele foi retirado. Aquilo não se caracteriza como uma disciplina eclesiástica. A disciplina eclesiástica, ela é exclusiva aos membros do corpo de Cristo. Então, quando uma pessoa está na igreja, ela não é membro da igreja, está como visitante, e ela parou de vir e você vai lá buscá-la para que ela venha e participe do culto a Deus, isso não caracteriza como disciplina eclesiástica. Ela está na fase de evangelização. Uma pessoa que não é crente, uma pessoa que não está no corpo de Cristo, ela é uma pessoa descrente que está sendo evangelizada. Então, ela não é passível de uma disciplina eclesiástica. Ela é passível de evangelização. E Deus não nos proíbe que nós tenhamos associações com não crentes com o intuito de evangelizá-los. É óbvio que a gente não deve conviver com pessoas não crentes ao ponto de imitar as coisas que ela imita, ou conviver com as coisas que ela convive, e isso é algo que não glorifica a Deus. Mas nós não somos impedidos por Deus de falarmos com pessoas não crentes de maneira alguma. Nós não somos proibidos. Nós, de fato, temos que ir até as pessoas levando o evangelho para que essas pessoas creiam no evangelho de Deus e sejam salvas.
Então, às vezes, a gente fala assim, tinha um visitante na igreja que vinha. Ele era membro? Não, ele não era membro. Eu acho que a gente deveria agir de maneira conforme a disciplina eclesiástica. Não, a disciplina eclesiástica é para os membros da igreja, né? É óbvio que uma pessoa nessa situação que está como visitante e ela deixa de vir ou acontece alguma coisa com ela, você pode sim, de maneira similar, ir até ela, chamá-la para o que aconteceu, o que está acontecendo, ir com algum irmão para que possa ajudá-la a entender o que está acontecendo, mas não caracteriza a disciplina eclesiástica. Posso fazer um... Pode. Aqui na carta aos Hebreus, Uhum. versículo 12, versos 5, 6 e 7, diz assim: Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Você viu meu slide aqui? Pode ler. Não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama. Uhum. Eu até estava lá no livro de Provérbios. Sim. Se suportais a correção de Deus, vos trata como filhos. Porque que o filho há quem o pai não corrija, mas se estáis sem disciplina, de qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Perfeito. Então eu quero ver o que esse tal de bullying aí, o pai do FGD e tal. Então, na verdade, nesse ponto, ele não vai nem sequer defender algum tipo de disciplina eclesiástica em relação a alguma pessoa. Porque, segundo a teologia liberal, isso não é necessário. Não é necessário você disciplinar alguém, né? A própria teologia liberal, ela beira muito ao universalismo, que crê que todos são salvos. Então, depois do que Cristo fez na cruz, de maneira universal, todos são salvos, independente dos pecados que você tenha cometido, né? Então, assim, para eles não há essa necessidade de disciplina. Então, eles negam essa parte porque eles acham que é algo que é uma falta de amor. E como você mesmo leu aí em Hebreus, não, Deus disciplina como filho, porque ele só disciplina aqueles a quem ele ama. Então, assim, se você não está sendo disciplinado por Deus, você está em delitos e pecados e não está sendo disciplinado, você é bastardo, você não é filho de Deus, você não é crente, né? É justamente isso que as Escrituras afirmam. Então, conforme eu falei, ela é realizada aos membros do corpo de Cristo. Um texto famoso de Mateus 18, 15, 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz a igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano. Então, é algo realizado dentro do corpo de Cristo. É por isso a importância do que a gente fez aqui e está fazendo, sobre o cadastro das pessoas como membros da igreja, para que a gente possa acompanhar essas coisas, né? Para que a gente possa saber de fato aqueles que estão caminhando conosco, para que a gente possa conhecer aqueles que estão junto com a gente. Não é para que a gente saiba onde você mora, ou qual é o seu telefone, ou quando você faz aniversário, para no dia a gente falar, parabéns pelo seu aniversário. A gente vai também, de fato, fazer isso e não tem problema nenhum. Mas a finalidade é conhecer aqueles que caminham conosco. Justamente para que aqueles que entram na membresia da igreja, né, até para aqueles que se tornaram membros agora, a gente lê o pacto da membresia que fala justamente isso. Então, não existe a história do tipo, o que eu faço com a minha vida é problema meu. Não. O que você faz com a sua vida agora é problema nosso. O que eu faço com a minha vida é problema de vocês. Se vocês me verem em pecado e vocês não falarem nada, vocês não me amam, vocês me odeiam, vocês querem que eu vá para o inferno. Então vocês devem sim me admoestar se me verem em pecados. E qualquer irmão que diz que ama o outro irmão deve fazer a mesma coisa. Isso deve ser feito, e isso deve ser feito em amor. A gente preza pelo zelo à palavra de Deus e a gente zela pela santidade uns dos outros. Lembrando que no estudo anterior mesmo a gente viu que zelar pela santidade da pessoa não te livra de zelar pela sua própria santidade. Então, antes mesmo de zelar pela santidade alheia, seja santo, né? Tire a trave que está no seu olho para depois você tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Tem a finalidade de manter santa a igreja de Cristo. 2 Coríntios 6, 14, 18. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo?
Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Nós devemos, sim, não nos associar com aqueles que estão no meio de nós e se dizem cristão quando de fato não é. Nós devemos, sim, admoestá-los, mas quando a pessoa, de maneira deliberada e de maneira pública, ela nega Cristo e ela nega toda a doutrina que Jesus nos ensinou e que as Escrituras nos dizem para fazer, nós não nos devemos nos associar com essas pessoas. E a igreja, de maneira bíblica, deve realizar uma disciplina, até que mais séria, se necessário for, para que isso não possa macular a igreja de Deus, que é santa. E nós devemos ser santos como o próprio Deus é. Então, nós não devemos permitir essas coisas. Mais para frente a gente vai ver, inclusive, uma situação de algo que aconteceu dentro da igreja e que não estava sendo tratado. E Paulo vai justamente admoestar aquela igreja. A disciplina eclesiástica não se refere somente ao ato de exclusão do membro de uma igreja local. Hebreus 12, 11 e 13. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, a disciplina eclesiástica, ela não trata somente da exclusão do membro da igreja. A exclusão do membro da igreja é a última instância. É aquilo que não tem mais o que fazer, nós temos que excluir ele da membresia. Mas até lá, toda a admoestação, exortação, conversa, acompanhamento, discipulado. Você receber um irmão na sua casa para tomar um chá à tarde, para tomar um café, é uma forma de disciplina. Quando vocês, de maneira mútua, vocês se edificam, vocês compartilham a palavra de Deus, é uma forma de disciplina. Ou quem aqui diariamente não peca contra Deus e precisa ser lembrado a todo momento das Escrituras, daquilo que Deus nos ensinou? À noite, toda vez que nós vamos orar, nós podemos ter em nossa mente várias situações e pensamentos que tiveram durante o dia que desagradaram a Deus. E nós pedimos perdão daquelas coisas que realizamos e ainda esquecemos de pedir perdão por aquelas coisas que a gente sequer lembra que fez ou sequer considerou pecado. Então, nós devemos ao tempo todo ser admoestados pela palavra de Deus. É por isso que a leitura das Escrituras é algo fundamental ao cristão, porque é ela que vai disciplinar diariamente, é ela que pela manhã vai direcionar o dia do cristão, é aquela que no meio da tarde vai fazer que ele retorne ao caminho estreito, é aquela que durante a noite vai fazer com que ele durma em paz com Deus, por lembrar das promessas que Deus fez a ele. A leitura das Escrituras e a oração, ela garante que sejamos diariamente disciplinados pelo Senhor. A leitura, a oração e a comunhão com os irmãos não deve ser feita de maneira semanal. Uma vez por semana eu oro, eu leio a Bíblia e eu tenho comunhão com os irmãos. E os outros 6 dias, então, você peca contra ele? Então, nós devemos fazer uso desses meios de graça de Deus. Complicado é assim, né? Quando é pecado visível, onde a igreja, alguém for abordado, foi surpreendido em algum ato conveniente, foi algo visível. Mas se faz parte da membresia de uma igreja, igual aqui, é o que vai falar lá em Mateus 18. E aqueles que são invisíveis, pessoas que faz parte da membresia de uma igreja, mas a vida deles lá fora está totalmente distante. E aí como você não tem conhecimento disso? Então, a pergunta é, a igreja, o corpo, a comunidade, ela é prejudicada quando há pessoas vivendo dessa forma? Então, nesse caso aí, nesse exemplo específico, de igrejas que não conhecem a vida particular dos seus membros. Isso é terrível, isso não deve ocorrer. É por isso que eu duvido muito do pastoreio de uma mega igreja que só se preocupa em encher templos e templos e às vezes não conhece sequer a pessoa que está sentada ali. Não, isso não deve ocorrer, né? Conforme a igreja vá crescendo, a parte de liderança da igreja ela também deve crescer para acompanhar essas pessoas. Então, é uma negligência, sim, da igreja não ter pessoas que acompanham umas às outras. É claro que aqui eu não estou falando assim que o
o Elmer ou o Guilherme deve conhecer cada um de vocês de maneira particular. É por isso que são destacados outros líderes como diáconos e outras pessoas, para que possam estar no meio do povo e agir de acordo com a palavra de Deus, acompanhando uns aos outros. É por isso que é importante que haja pessoas da membresia da igreja que ajudem a igreja a fazer essas coisas. Um pastor sozinho para preparar o estudo, acompanhar cada um de vocês aqui, não é uma tarefa tão fácil. É por isso que o governo da igreja é um governo plural, né, da qual as pessoas estão ali na liderança para auxiliar com isso, né? Isso é importante. Então, quando isso acontece, que a pessoa está ali vivendo em pecado e a igreja não está nem sabendo disso, é uma negligência da igreja também, né? A igreja deveria... Como que ela está fazendo essas coisas e ninguém está vendo? Né? Então, assim, é justamente esse cuidado que nós estamos tentando ter. Pode ser que a gente fale em relação a isso? Nós somos seres humanos, pode ser que isso ocorra, mas isso não deve ocorrer. O objetivo que a gente percorre é justamente da gente acompanhar cada um de vocês, conhecer cada um de vocês e que também sejamos conhecidos por todos. Né? Nós não estamos aqui para entrar na vida de vocês, mas da minha vida, quem sabe sou eu. Eu não quero que vocês saibam nada da minha vida. Não é dessa maneira que nós vivemos. Né? Nós devemos sim partilhar nossas frustrações, nossos problemas, né? Mas quando isso não ocorre, é dever da igreja sim ir até aquela pessoa. Escuta, o irmão tal ali, quem que conhece ele? Não sei. Onde ele trabalha? Não tem ninguém acompanhando ele? Então já é de maneira direcional, intencional, a igreja então deve colocar alguém de maneira mais presente na vida daquela pessoa, ou o próprio pastor, algum diácono, algum membro da igreja, para poder acompanhar. Porque é preocupação nossa, sim, que todos estejam agindo de acordo com a palavra de Deus. Nós lembramos, inclusive, em Israel, que dentro da comunidade de Israel, quando havia alguém em pecado, a mão de Deus pesava sobre aquela comunidade até que aquele pecado fosse revelado, abandonado, para que então Deus pudesse novamente abençoá-los. Então nós devemos, de maneira zelosa, também fazer essas coisas. Nós devemos nos preocupar com que todos estejam aqui de maneira individual, na medida do possível, para que para que todos obedeçam a Deus e creiam e temam a Ele. Tanto que você acabou de falar, aquela passagem lá de Miriam. Ela teve que ficar 7 dias, a igreja, o povo teve que ficar 7 dias aguardando ela cumprir a disciplina. 7 dias. A igreja foi impedida de continuar a jornada. Aí, no que eu perguntei para você, eu creio mais ou menos que seja assim. Quando há pessoas que estão vivendo desordenadamente na igreja, onde você não tem o conhecimento do que está acontecendo na vida dessas pessoas, e essas pessoas continuam vivendo dessa forma, até um dia que foi descoberto que vai ser, aí eu creio assim, às vezes tem igreja que ela impede, alguma coisa está emperrando que a igreja se desenvolva. Posso só? Pode. Eu acho que tinha 2 pontos que eu tinha pensado, mas você já falou bastante, que era Uhum. o aspecto. Se tem alguém na igreja que ninguém conhece, já é um sinal que aquela pessoa não está vendo de acordo com a palavra de Deus. Então, como assim? Eu vou na igreja, mas não tenho comunhão com os irmãos. Sim. Essa pessoa não ama os irmãos, porque se ela ama, ela vai ter. Essa pessoa que só vem aqui no domingo e vai embora sem ter comunhão, já é um mau sinal, né? Vai despertar essa atenção. Mas a outra também, que de fato os pecados de uma igreja, dos membros podem entrar na igreja, mas ao mesmo tempo, de fato, tem pecados que vão ficar encobertos, né? Sim. E que nem Paulo fala. Quando Paulo fala, olha, não julguem nada antes do tempo. Por quê? Porque tem pecados e aí ele continua, que só seriam, que Jesus, na vida dele, ele vai trazer à luz os pensamentos e intenções dos homens, e aí aqueles pecados vão ser tratados, né? Então, de fato, o pecado é sério, e a negligência da igreja com a disciplina, com certeza, vai desvirtuar a igreja, levar a igreja a mais pecados como um todo. Mas numa igreja fiel que pratica a disciplina, pode ter pessoas com pecados encobertos, que não vão ser descobertos, e Deus vai continuar agindo graciosamente com aquela igreja, mas no dia da vinda de Cristo, aquilo vai ser julgado, né? E a gente tem que também tomar cuidado para não julgar nada antes do tempo. Sim. Querer discernir os pensamentos e intenções dos homens. Exatamente. Só o Espírito vai discernir. Não, A gente não tem acesso a todos os pecados Uhum. de todas as pessoas da igreja. O que a gente pode fazer como irmãos e também o pessoal, os pastores no culto, é sempre lembrar que a gente está diante de Deus, que nós temos o Espírito Santo, mas também tem a questão do joio e do trigo, né? A gente não tem consciência de E quem tem é que o estar junto, né? Tem a
Sim. De maneira individual e para nós pensarmos, a gente tem que entender que a disciplina eclesiástica ela foi instituída por Deus para que a gente tema a Ele. Então, assim, se de fato eu estou em pecado, bom, ninguém descobriu o meu pecado, então eu vou ficar quieto para que eu não seja disciplinado de maneira eclesiástica. Então, assim, você está temendo aos homens, mas não está temendo, como o Humberto mesmo falou, a disciplina que virá de Deus no último dia? Então, porque se você não for tratado pela disciplina eclesiástica para que você vá ao arrependimento, se você está em algum pecado que você não consegue abandoná-lo em oração e você não busca ajuda, você está temendo apenas aos homens e a sua imagem perante aos outros, mas não está temendo o julgamento de Deus no último dia? Então, a disciplina eclesiástica, ela serve para que a gente possa estar sempre vigilantes e possa também buscar ajuda, né? Como eu falei, a disciplina eclesiástica não é só a exclusão do membro da igreja, né? Ela começa na leitura das escrituras, na oração, na comunhão com os irmãos. Então, é algo que acontece de maneira natural. A exclusão do membro é a última instância. Então, nas considerações finais, nossa liberdade em Cristo deve nos levar a uma vida santa e não uma vida pecaminosa. Romanos 6, 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então o cristianismo ele não sufoca o pensamento livre. Ele nos torna livre do pecado. Mas agora que nós somos livres, nós não devemos viver de qualquer maneira, né? Nós devemos agir de maneira que os membros do nosso corpo sejam instrumentos de justiça, como diz o texto. Então, agora que fomos libertos do pecado, vamos viver a maneira como a gente quer? Do jeito que a gente acha? Não. Nós vamos viver a maneira de Deus, a maneira como Ele instituiu. E é isso que nós vamos buscar, e é nisso que nós vamos nos aperfeiçoar, e somos, de fato, aperfeiçoados a cada dia por Cristo. Paradoxo, né, Renato? Porque aos olhos do mundo nós somos, digamos, escravos de doutrinas, etc. Quando de fato nós somos libertos e eles que são escravos. Né? Sim, exatamente. Outros textos da Escritura vão falar que nós deixamos de ser escravos do pecado para então ser escravos de Cristo. Só que a escravidão a Cristo, ela nos torna verdadeiramente livres. Porque nós agora somos feituras de Deus e preparados para obras que Ele mesmo criou, para que a gente faça as coisas de maneira boa, correta e que glorifique a Deus. Agora nós... a opção de não pecar. Exato. Não, eu sei que Sim. pecamos geralmente, mas assim, só é dada a oportunidade para você ter o discernimento do que é certo e errado. Sim, quando há a salvação de Cristo em nós agora temos o discernimento de que aquilo é pecado, né? Então, assim, quando a lei diz, né? Eu não ia saber o que era pecado se a lei não dissesse, não cobiçarás. Por que eu sei que cobiçar é pecado? É por isso que quando alguém fala que não é cristão e fala assim, matar é errado, e você pergunta, mas por que matar é errado? Não, porque está na legislação. Tá, mas e se não tivesse na legislação, por que é errado? E ela não consegue explicar. Mas nós cristãos conseguimos explicar. Matar é errado porque Deus disse porque matar é errado. Que assassinar é pecado. Então, a lei de Deus, ela faz com que a gente agora discirna o que é bom e o que é ruim. Nossa jornada para a vida eterna trata-se de um caminho preparado pelo próprio Deus. Efésios 2:10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, de fato, há uma jornada cristã. De fato, nós estamos nessa jornada. Mas uma jornada da qual as obras que nós realizamos e os caminhos que nós percorremos foi preparados pelo próprio Deus. Não é uma jornada que agora nós, ao nosso próprio pensamento, com as nossas próprias opiniões, nós moldamos. Mas não. Deus deixou com que as obras que a gente devesse executar já fossem preparadas para nós. Então a jornada ela é completada mediante o Espírito Santo que em nós age. Se o que fazemos em nosso âmbito particular nos afasta da unidade da igreja, deve ser abandonado. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que você perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Mateus 5, 29 e 30.
Então, se de maneira particular, de maneira individual, nós estamos tendo ações que contrariam a vontade de Deus, porque a unidade de grupo da igreja deve ser a vontade de Deus, deve ser a obediência à sua santa palavra. E se algo que eu estou fazendo contraria isso, nós devemos de fato abandonar. Nós devemos deixar de ter aquela atitude e aquele pensamento para que então nós estejamos debaixo da autoridade de Deus. Nós devemos ser submissos a Ele, inclusive no nosso âmbito particular e individual. Uma igreja bíblica realiza a disciplina eclesiástica. Esse é o caso que eu falei para vocês, que Paulo aponta uma situação que estava ocorrendo na igreja, que foi lido até recentemente no púlpito aqui no domingo. 1 Coríntios 5, 1 a 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente pessoa, mas presente espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, Paulo aqui está condenando justamente a falta de disciplina eclesiástica na igreja. Uma igreja que estava cheia de orgulho por achar que tinha vários dons, que era extremamente cristã, mas estava permitindo pecados dentro da igreja. Então, imagina como que essa igreja estava sendo vista pelos próprios gentios, pessoas que não eram cristãs. Esse caso não era nem mencionado entre aqueles descrentes. Como que isso podia ser permitido dentro da igreja, que se diz santa, que se diz submissa à autoridade de Deus? Renato, essa passagem, existe uma problemática dela também na questão assim, de entregar a Satanás, né? O movimento neopentecostal aí tem usado muito essa questão aí, né? De tomar essa questão de entregar o membro a Satanás, né? Aconteceu há um tempo atrás, um pastor aí neopentecostal, que entregou a vida do repórter ao diabo lá, e o diabo morreu, né? Em cima dessa passagem, sabe? Então, assim... Quem a pessoa morreu? Foi aquele jornalista, foi o Valdomiro Santiago. Tá, mas o problema dessa passagem aí é a interpretação que às vezes se tem nela. Quando ali está falando assim, entregar Satanás para a destruição da carne, é justamente a exclusão da pessoa da membresia da igreja. Então, assim, quem está fora do corpo de Cristo está condenado ao mundo e a quem? Certo? Então, assim, o que acontece é que justamente eles vão usar de maneira errada para justamente colocar algo autoritário do tipo, olha, então agora você está sobre os cuidados de Satanás, e, enfim. Só para concluir, Pode falar. Assim, mais ou menos no início da década de 90, eu não lembro o autor, teve um livro chamado Autoridade Espiritual. Os pentecostais, neopentecostais usavam muito esse livro nessa época. Não me recordo agora o autor. Justamente com essa questão, que entre aspas, o tal do bullying aí, ele fala com essa questão de que a igreja ela tem uma maneira autoritária. Sim. Né? Então, entre aspas, ele estava com a razão nessa questão que foi muito, principalmente no início da década de 90. Os membros, eles eram colocados assim diante das autoridades eclesiásticas dessa forma, autoritária, antibíblica, de uma versão totalmente contrária ao que a palavra de Deus está dizendo, né? Isso é complicado, não é o caso da Igreja Reformada. Sim. O que acontece ali, o argumento do Gulley, se ele começasse falando algo assim, em algumas igrejas acontecem isso e aquilo, a gente poderia até concordar, porque de fato a gente conhece várias situações que isso ocorre. Mas quando ele pega e fala que o cristianismo é isso, não. Então, assim, o cristianismo não é isso. Né? Isso é uma forma apenas dele impedir e dizer que a disciplina eclesiástica, então, não é necessária. Bom, o próximo estudo, a gente vai fazer o capítulo 7, que fala que suprir as necessidades reais é mais importante do que manter instituições.
Então, assim, é sempre importante que aqueles que tiverem um livro, quem não tiver depois pode procurar o Elmer para poder adquirir, que vocês leiam antes o capítulo, para que vocês possam ser contextualizados para o próximo estudo. Justamente porque, se vocês têm percebido, ao longo dos capítulos, uma linha de raciocínio está sendo construída. No último capítulo, a gente tem a intenção, inclusive, de colocar isso de maneira linear, para que vocês entendam, então, o que a teologia liberal ela quer, de fato, dizer com todas essas coisas. Porque, por mais que pareça coisas lançadas ao vento, na verdade não são. Elas fazem parte de desconstruir vários argumentos e várias verdades bíblicas para depois, no final, dizer, olha, o que a gente está querendo dizer e o que a gente quer que vocês façam é isso. Né? Então, assim, é importante que, à medida que os capítulos vão avançando, a gente possa acompanhar para que a gente, quando deparado com essas mentiras na nossa vida particular, a gente possa rejeitar essas coisas. Irmãos, nós devemos, como eu falei no estudo passado, nós devemos estar sempre na dependência de Deus. A gente não pode achar que porque hoje nós estamos estudando essas coisas, estamos de maneira bíblica rejeitando essas coisas, nós não podemos cair em nenhuma dessas mentiras. A gente justamente vai ver que pessoas, quando passam por algum problema, seja luto ou doença, acabam aderindo a essas coisas que falam mais ao coração, né? Que falam mais aos seus pensamentos, que conforta de maneira externa a situação da qual ela está passando. Mas a gente tem que entender que a única coisa que de fato vai nos consolar e vai fazer com que a gente e prevaleça e persista até o final é a verdade bíblica, é a obra de Cristo na cruz. É ela que foi consumada e vai garantir com que sejamos um dia com Cristo em glória. Amém? Isso é tão importante, pertinente, que a conclusão que ele chega, que você está demonstrando, é que a disciplina eclesiástica não é importante. Logo, a membresia da igreja não é importante. Logo, eu posso só vir aqui participar. Se eu posso só vir participar, eu não tenho compromisso. Uhum. Tudo aquilo que o Gani falou é verdade. Sim. Você vai voltando, né? Sim. Você vai chegar nessa conclusão. Aí quando acontece um problema com você, né? Não você. Ninguém aqui. O que você faz? Se desespera. Uhum. Porque aquele que é sério vai procurar a igreja para o auxílio. E aí, casos que eu já conheço de pessoas que se separam, né? O outro lado não procura. Por quê? Ele não era membro, era só participante. Aí você começa, do capítulo 6 para trás, né? Todas aquelas mentiras, ele começa a falar como se fossem verdade. Isso é a realidade, é o que a gente enfrenta todos os dias. Sim. Eu estava vendo um documentário que tem uma igreja na Europa, que agora eu esqueci a localidade, mas uma igreja bem grande, né? E até a igreja totalmente formada, estrutura gigante, mas lá as pessoas entravam e saíam, muitas vezes como às vezes a gente vê nas igrejas católicas, as pessoas entram, vai, observa toda a arquitetura, tira umas fotos e vai embora. Mas não tinha culto na igreja, né? Não havia culto a Deus ali. Estava aberta a visitação. Mas ela está aberta, sim, se alguém quiser se ajoelhar e orar aí ao Deus dela, né? O documentário fala assim, se ela quiser se ajoelhar e orar ao Deus dela, ela pode ficar à vontade. Então, igual falou, vira um museu, vira apenas uma atração turística, né? A Europa tem muitas catedrais assim, infelizmente, né? E se você pensar, né, que a própria história da reforma na Europa foi muito forte, e hoje a gente olha para a Europa e vê ela dessa maneira, tendo que, às vezes, brasileiros, né, como a gente conhece alguns, irem até a Europa para evangelizar aqueles que nos evangelizaram, parece ser algo meio maluco de a gente pensar, falar assim, como por conta deles nós fomos evangelizados, o evangelho chegou até nós e agora nós temos que enviar missionários para que eles sejam evangelizados, e isso é muito triste, né? Isso é muito triste, mas a gente sabe que Deus está no controle de tudo, e isso é uma prova também que a gente deve continuamente orar pela nossa igreja, para que a gente não seja uma dessas igrejas que um dia vire apenas uma atração turística, ou que um dia a gente possa falar assim, eu conheci o fulano quando a gente frequentava a igreja lá,
mas agora ela não existe mais, né? Onde a teologia liberal chega, ela mata. Ela mata porque ela tira a esperança das pessoas, ela tira... Quando Cristo é tirado da igreja, a esperança acaba, porque Ele é a nossa única esperança. Se Deus tivesse se revelado apenas no Antigo Testamento e não tivesse enviado a Cristo para o perdão dos nossos pecados, não haveria também esperança. Se Cristo não tivesse ressuscitado, também não haveria esperança. Então a nossa esperança é que Deus enviou o seu Filho amado na cruz, e Ele ressuscitou, Ele vive e reina, e todos aqueles que se achegam a Ele, Ele de maneira alguma lança fora. E podemos ter certeza que Ele vai finalizar a obra que Ele começou em nós. Amém? Vamos orar? Senhor, nós agradecemos a Ti por todos esses estudos que temos feito. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos dado o Teu Evangelho, o Senhor tem nos dado a Tua Palavra. Nós podemos hoje, Pai, nos reunir para estudar, para glorificar o Teu nome. Que possamos, Pai, de maneira responsável, utilizar esses momentos e utilizar, Senhor, as nossas vidas no âmbito particular para alcançar as pessoas, Pai, que não estão em Cristo. Que tenhamos, Pai, compaixão daqueles que não Te conhecem. Que possamos ter intrepidez para pregar o Teu Evangelho, levar a eles a esperança, a verdadeira esperança que só há em Cristo Jesus. Que possamos, Pai, abandonar qualquer atividade ou pensamento que possa nos tirar do centro da Tua vontade. Que possamos a todo momento, Pai, olhar para Ti e ver que somente em Ti temos a solução não só de problemas humanos, mas a solução de uma vida pecaminosa, da qual possamos ter a paz que excede todo entendimento. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.